Por muito tempo eu fui crente, mas não fui um cristão. E talvez hoje aconteça isso com você. Talvez você esteja dentro da igreja por anos, vendo as pessoas ao seu lado serem curadas, serem saradas, serem abençoadas, e se pergunta: Deus, por que isso não acontece na minha vida? O que está acontecendo? Por que comigo não acontece? Exatamente por isso. Eu também tinha essas questões dentro de mim. Crente ou cristão? O que você é? Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto que muitas pessoas não se atentam, mas que faz toda a diferença na caminhada cristã de todo cidadão. Você pode ser crente sem ser um cristão, mas para você ser um cristão, necessariamente você é um crente. O crente é aquele que diz que crê que existe um Deus, mas não necessariamente segue e obedece aos seus mandamentos, se renunciando e vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Já o cristão é aquele que crê e renuncia suas vontades para viver as vontades de Deus. Ele segue os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso ele é um cristão, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Os fariseus, os estudiosos daquela época, os mesmos homens que entregaram Jesus para ser crucificado, eram crentes. Eles acreditavam que existia um Deus. Porém, eles se atentavam tanto aos ritos, aos dogmas, às leis, não queriam se renunciar às suas posições de privilégio, eles não se atentaram que estava diante do próprio Deus. Então eles eram crentes, mas eles não viviam como tais. Eles não amavam a Deus sobre todas as coisas e não amavam o próximo como a ti mesmo. Eles viviam aquela vida boa que eles tinham, nas suas boas casas, porque eles tinham dinheiro, eles eram os privilegiados da época. Eles não abriam mão disso para estar no meio do povo, ajudando, curando, alimentando, dando de comer às pessoas necessitadas. Eles se achavam melhor que as pessoas e achavam que não podiam estar naquele lugar. E por isso, eles não iam naquele lugar. Mas quando Jesus veio, ele mostrou para todo mundo que isso estava errado. Ele se assentava com pecadores, com enfermos, ele curava, ele ministrava, ele ensinava. Ele veio para mostrar que todas aquelas leis que existiam não valiam de nada se você não as colocasse em prática. E quando perguntado pelos seus discípulos certa vez: Mestre, qual o mandamento mais importante? Ele disse que todos os outros mandamentos se resumiam a apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus significa você amar e você fazer aquilo que aquela pessoa gosta que você faça. Então você tem que obedecer a Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo, o segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo é você se colocar no lugar do outro. Então quem se coloca no lugar do outro, quando vê uma pessoa necessitada, ajuda. Quem se coloca no lugar do outro, quando vê uma pessoa enferma, ora para ela ser curada. Se colocar no lugar do outro é você querer o bem para o outro, o mesmo bem que você quer para ti mesmo. E aquelas pessoas que eram os crentes da época, os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, eles se achavam melhores. Eles achavam que as outras pessoas eram impuras, que eles não podiam nem tocar nelas, nem chegar perto delas. E Jesus veio no seu ministério e mostrou completamente o contrário. Mas ainda assim, eles se atentavam às leis e não quiseram seguir a Cristo. Então eles não eram cristãos, eles eram crentes. Então você pode hoje estar vivendo uma vida dentro da igreja, quem sabe uma vida inteira, 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro da igreja. Você pode ser um crente e não ser um cristão. E por isso você não vê o reino de Deus sobre a sua vida. O reino de Deus é o tempo de autoridade, governo e domínio do Senhor sobre a sua vida. O reino de Deus não é o céu. O reino dos céus é outra coisa. O reino de Deus, Jesus fala que é algo que não é visto, porém está dentro de nós. O reino de Deus é aquele tempo onde você está vivendo uma vida plena, com todos os frutos do Espírito Santo, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Mas para você viver esse reino, você precisa renunciar às suas vontades e viver uma vida de oração e busca pela palavra. Com isso você se enche do Espírito Santo e o Espírito Santo passa a governar as suas ações. Agora você matou os desejos da carne e viveu os desejos, os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida. E para você viver esse reino de Deus, você não basta você ser apenas crente. Você precisa ser crente e colocar as suas ações têm que andar de acordo com a sua fé. Você precisa buscar, você precisa se renunciar ao pecado. Você precisa realmente querer ser um seguidor de Cristo. Então, você pode ser hoje, estar vivendo dentro da igreja e ser um crente, mas não ser um cristão. E por isso você não vê Deus fazer sobre a sua vida. Por isso você não é usado por Deus. Talvez por isso você fique olhando várias e várias pessoas ao seu redor, querendo ter aquelas vidas, ter aquele poder, aquela intimidade, você não consegue ter. Eu não estou te crucificando, porque eu também já fui assim. Eu sou cristão praticamente a minha vida inteira, e eu digo que tem apenas 2 ou 3 anos que eu vivo realmente como cristão. Eu era crente, eu não era cristão.
E eu só consegui entender isso depois que eu passei por um tempo muito complicado, umas crises de ansiedade e ataque de pânico. Foi onde verdadeiramente eu falei, agora eu vou buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. E passei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, que é tirar tempo de oração dentro do quarto sozinho e passar realmente a meditar e buscar entender a palavra de Deus. Foi nesse momento mais complicado da minha vida que eu mergulhei a fundo em tudo aquilo que Deus ensinava e comecei a me encher do Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, tudo foi transformando em mim. E hoje eu vejo que eu sou uma outra pessoa. Não sou perfeito ainda e nem nunca vou ser. O único perfeito que veio na Terra é Jesus Cristo. Mas hoje eu sou um cristão. Um cristão é um seguidor de Cristo. Hoje eu renuncio às minhas vontades para viver a vontade de Deus. Vou pecar? Vou errar? Claro. Isso a vida toda. Por isso, nós somos seres humanos e precisamos de Cristo. Porque somente nele nós temos a nossa remissão de pecados e a nossa salvação. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Se atente a essa palavra. Muitas das vezes nós somos crentes, mas nós não somos cristãos. Nós estamos dentro da igreja, achamos que somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá no mundo bebendo, se prostituindo, fazendo farra, fazendo várias e várias outras coisas, apenas pelo fato de nós não fazermos aquilo. Mas a palavra vai dizer também em outro texto que aquele que conhece a verdade e não a pratica é muito mais culpado do que aquele que não conhece. Então se atente a isso e a partir de hoje, ao invés de você querer ser crente, você seja um cristão. Não aponte, não julgue, sabe? Tenta viver realmente uma vida de relacionamento, busca pela palavra de Deus. A partir do momento que você buscar verdadeiramente a Deus através da sua palavra, você vai começar a ser cheio do Espírito Santo e Deus vai transformar quem você é naquele que Ele quer que você seja. A partir do momento que Ele te transforma, Ele te enche do seu Espírito Santo, aí sim, você vai começar a viver o reino de Deus sobre a sua vida e vai começar a viver e ver tudo ao seu redor acontecer como diz na palavra de Deus. As promessas de Deus na sua palavra são as coisas mais lindas e maravilhosas do mundo. Claro que vamos ter tempo de tribulações, perseguições. Jesus deixa claro, Ele nunca mentiu sobre isso. Porém, quando você vive o reino de Deus sobre a sua vida, você vive realmente uma vida de propósito. Você vê a mão de Deus a todo tempo na sua vida. Você vê coisas acontecer que você fala, só pode ser Deus. Você vive realmente a vida plena, a vida com sentido, porque você está vivendo em função do propósito. Você agora tem propósito na sua vida. E você começa a ser cheio do poder do Espírito Santo. Pessoas começam a ser curadas através de você, saradas através de você. Você começa a ver Deus abrindo os caminhos de coisas que você nunca imaginou que pudesse ser aberto para você. Porém, para viver isso, é preciso buscar a palavra de Deus, é preciso ter tempo de oração, é preciso jejuar, é preciso orar. Então é isso que eu quero trazer para você hoje. Por muito tempo eu fui crente, mas não fui um cristão. E talvez hoje aconteça isso com você. Talvez você esteja dentro da igreja por anos, vendo as pessoas ao seu lado serem curadas, serem saradas, serem abençoadas, e se pergunta, Deus, por que isso não acontece na minha vida? O que está acontecendo? Por que comigo não acontece? Exatamente por isso. Eu também tinha essas questões dentro de mim. Também tinha esses questionamentos. Mas é porque você ainda não está vivendo Deus em primeiro lugar. Você não está buscando o reino de Deus sobre todas as coisas ainda. Você acredita que existe um Deus, porém você ainda está vivendo como se fosse necessário apenas ir na igreja terça e domingo. Não tira tempo de oração em casa. Não tira tempo de leitura bíblica em casa. Você não renuncia os seus pecados para poder fazer a vontade de Deus. Então é por isso, Deus jamais vai te dar coisas grandes se você ainda é uma criança na fé. Deus só dá coisas grandes a pessoas que estão preparadas. E para você estar preparado, você precisa passar por esse processo. Um processo de entrega, de transformação, de busca incessante pela sua verdade e palavra. Então é essa palavra que eu quero trazer para você hoje. Não seja como os fariseus, os mestres da lei daquela época, que se achavam bons e melhores do que os pecadores apenas porque não bebiam, não fumavam, não se prostituíam e achavam que aquelas pessoas não precisavam delas. Que na verdade eles não precisavam daquelas pessoas. Seja verdadeiramente um cristão. Um cristão se humilha perante ao Senhor, sabe que não é nada sem a presença de Deus e que só vai ser pleno a partir do momento que viveu o reinado de Deus sobre a sua vida. Então eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que a partir de hoje você busque ser não apenas crente, mas ser um cristão, aquele que crê e que faz tudo aquilo que Deus quer que você faça, aquele que segue o caminho de Jesus para ser verdadeiramente um seguidor de Cristo, um cristão. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que você curta, que você compartilhe com uma pessoa que você ama, para que essa pessoa também saiba tudo isso, e eu espero que Deus tenha falado poderosamente na sua vida. Então, um grande abraço e fique com Deus.